Nós estamos de volta ao Que é ao Vivo no seu Jornal BH News. No primeiro bloco falamos aí sobre a situação das estradas, principalmente nessa época de feriado prolongado, e ainda tem aí o elemento da chuva que acaba favorecendo aí acidentes, uma série de problemas ligados aos acidentes, e ainda tem também uma outra questão agora que a gente vai debater aqui neste bloco, que é com as férias aí, principalmente, as estradas também ficam mais movimentadas, mas também as crianças aí mais em casa, ali brincando, geralmente recebendo visita de primos, de amigos, enfim. Dessa forma, é importante a gente ter uma atenção redobrada em alguns casos, quando pode acontecer acidentes devido à imprudência ou outros fatores. Sendo assim, nós vamos falar sobre traumas que podem ocorrer, traumas ortopédicos que podem ocorrer principalmente nessa época do ano. Para bater um papo aqui com a gente recebe o especialista, traumatologista Otávio Melo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor Otávio, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta que é muito comum, enfim, popularmente, a gente sempre se preocupa com acontecer um acidente. Vamos imaginar, vamos falar de acidente mais grave, vamos falar de um acidente doméstico. A criança está ali brincando, cai e a gente acha que houve ali um trauma, quebrou, foi uma coisa mais complicada. Qual que é a primeira coisa a se fazer? Porque em acidentes mais complexos, a orientação que a gente tem é não mexer, porque pode ocasionar a partir de então uma lesão mais grave. Em um acidente doméstico, a gente não tem noção do que aconteceu. Qual a orientação aos pais? A orientação inicialmente é tentar se acalmar, não desesperar para não agravar a lesão. Algumas pessoas, na expectativa de tentar ajudar, podem tentar reduzir um tipo de deformidade ou então tentar colocar alguma determinada articulação no local, e isso pode levar a um agravamento de uma lesão se feito de uma maneira equivocada. Então a orientação que nós damos é tentar imobilizar na posição que está. Por exemplo, o mais comum, que são os traumas no antebraço, no punho, tanto em crianças quanto em idosos, é o local que mais se fratura. Então tentar colocar uma tala, pode ser um pedaço de papelão, um pedaço de madeira, alguma imobilização simples mesmo, deixar naquela posição e levar até a unidade de saúde para poder ser feita uma avaliação médica, com exame de imagem, se necessário, e aí sim ser feito o tratamento de maneira correta. Outra questão que a gente vê muito nessa época do ano também são as queimaduras, os choques elétricos com crianças, etc. Todas essas medidas são necessárias alguns primeiros socorros, que são aqueles que não permitem que a lesão aumente. Então, evitar, por exemplo, colocar substâncias cáusticas, abrasivas, fumo de rolo, a gente vê a pessoa colocando, pasta de dente, que é muito comum. Nunca utilizar esse tipo de substância, porque ela pode fazer com que aquela lesão, que era uma lesão inicial, uma lesão leve, se torne uma lesão mais grave. E no caso de um acidente, imagina que a gente está passando ali, tenha testemunhado um acidente de trânsito, por exemplo. Qual que é a orientação? Também da mesma forma, tentar mobilizar, não mexer naquilo, tentar... Na via pública, a primeira regra para se prestar qualquer tipo de socorro é não causar mais vítimas. Então, se está passando por um local, acabou de presenciar um acidente, a primeira medida a ser tomada é sinalizar a via, ou seja, evitar que os motoristas que vêm atrás, por não ver aquele local do acidente, acabem causando mais vítimas. A partir disso, sinalizou a via, o local, sinalizou a via para pessoas poderem desviar com segurança, chamar pelo socorro, ligar no 192 ou 193, que são telefones do SAMU e do bombeiro, para comunicar o acidente, aí sim você se aproximar, se houver segurança. Com orientação, possivelmente, pelo telefone. Perfeito. Por no eles, SAMU nós temos um médico regulador que vai poder orientar o socorro, e no Corpo de Bombeiros eles vão também poder prestar orientações dos primeiros socorros a ser feitos. É importante sempre tomar cuidado com fiação elétrica, alta tensão, se há presença de substâncias explosivas, por exemplo, vazamento de combustível. Então, é um tipo de resgate, um tipo de socorro que é importante que a pessoa tenha algum tipo de noção de segurança, para que ela mesma não se torne uma vítima ao prestar o socorro. Se o local está seguro e essas informações vão ser passadas por telefone para a pessoa que estiver solicitando, aí sim pode ser promovido algum tipo de mobilização, algum tipo de posicionamento. Às vezes a pessoa cai no chão e fica numa posição que dificulta a respiração. Então é possível posicioná-la melhor até que o socorro especializado chegue ao local. No caso agora na época da chuva, por exemplo, idosos, o senhor falou antes aí sobre a questão dos idosos. O chão mais escorregadio também favorece a queda, né? Em casos como esse, também o mesmo procedimento, se levantar? Perfeito. Os traumas dos idosos, eles são, na sua grande maioria, em ambiente residencial, as quedas. Existe uma doença que é muito
acaba que ela é um pouco desconhecida da população, que é a osteoporose. O idoso ele tem um enfraquecimento progressivo dos ossos à medida que a idade avança. E nesse idoso, muitas vezes, ocorrem fraturas até mesmo espontâneas, ou seja, aquela pessoa que não trata a sua osteoporose, ela pode sofrer uma fratura ao levantar da cama, ao levantar do vaso sanitário, ao fazer um esforço físico, mesmo banal, que seria uma coisa que não causaria uma fratura na pessoa comum. Então, a primeira coisa é prevenir, tratar, evitar que isso aconteça. E ambiente doméstico, evitar, por exemplo, ambientes muito escuros, que é o que causa muita queda, animais domésticos pequenos, o idoso acaba tropeçando em gatos, cachorros, tartarugas, né? Presença de tapetes no solo, ou seja, tapetes soltos. Se for usar um carpete, um tapete, fixa no chão com uma taxinha, com prego, ou então mesmo com a fita adesiva, para evitar que o idoso tropece naquele tapetinho, que esse tapetinho de banheiro, saída de, né, aquele tipo de, que aquilo é muito escorregadinho. Ou então utilizar um tapete que de um lado, numa face, seja emborrachada para ele ser aderente, e na outra ele seja absorvente para poder enxugar o pé, por exemplo. Né? Mas é importante, existe um projeto muito interessante chamado Projeto Casa Segura. Quem tiver no computador pode pôr na internet, e lá tem todas essas dicas para poder serem seguidas em casa. Show de bola. Bom, doutor Otávio, muito obrigado pela sua participação. Nós deixamos ali o seu Instagram, inclusive, para o nosso telespectador que quiser fazer contato, né, estabelecer um contato aí com o senhor, possa fazer isso, por exemplo, através do nosso Instagram. Estou às ordens, estou à disposição para responder as dúvidas. Muito obrigado, um ótimo ano. Um feliz ano novo para todos. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, já de volta ao vivo aqui no seu jornal BH News.